Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Deus como único poder. Boa noite. Essa é nossa primeira sessão de nossa primeira classe fechada na África do Sul. Eu gosto de dizer primeira classe fechada porque isso significa segunda, terceira, quarta. Uma vez que você tem a primeira, você pode ter as outras. E o que você tem antes da primeira? Nada. Assim, já nos alegramos pelas muitas outras que se seguirão a essa. E gostaria de lhes dizer que de dentro das profundezas do silêncio, de dentro desse infinito ser interior que existe em mim e em você, de dentro das profundezas interior, surge toda alegria, toda paz e toda a harmonia de nossas vidas diárias. O mundo perde tudo isso porque está buscando o seu bem no mundo exterior. Ele acredita que nosso bem pode vir até nós através de alguém ou de alguma coisa ou de algum lugar. E por milhares de anos, as pessoas estão buscando não somente saúde, riqueza, paz, segurança e proteção aqui fora, no mundo exterior, pensando que isso pode vir através de instituições ou organizações ou lugares ou pessoas. Isso não é verdade e nunca foi verdade. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, a plenitude do nosso ser, precisa ser encontrada dentro do nosso próprio ser, do meu ser e do seu. E essa é a razão pela qual gostaria de lhes revelar, logo nesse primeiro minuto, uma forma de vida que, se você puder aceitar, quase que imediatamente começará a dar frutos em sua experiência. Daqui para frente, se você tem a expectativa de um bem-vindo a você de fora, desista dessa esperança e desse desejo nesse exato minuto. Esteja desejando, nesse exato minuto, desistir de todo pensamento sobre qualquer bem vindo a você a qualquer tempo, em qualquer lugar desse mundo, mas vindo de fora de você. Cedo ou tarde, terá que fazer isso por causa da frustração. Porque enquanto você esperar que seu bem venha até você, e quanto mais o estiver desejando, vai chegar à conclusão de que esse bem jamais chegará para você nem para ninguém. Mas se nesse momento você puder desistir de todo pensamento, esperança e desejo de alcançar o bem, de receber o bem e compreender que você mesmo é o local onde Deus realiza a si mesmo. Você é o lugar onde Deus flui para todos aqueles que ainda não conhecem sua verdadeira identidade. Recentemente, tive o grande prazer de ser chamado para falar para 2 ministros sobre o assunto de meditação e como era possível que isso pudesse ajudá-los em sua meditação. E um deles disse: "Você acredita que nesse pouco tempo que temos hoje pode me ensinar a meditar?" Então eu disse: "Isso não posso responder. Não até você me responder algumas perguntas. Então poderei lhe dizer, muito rapidamente, se você pode ou não alcançar a meditação e os frutos da meditação nesse curto espaço de tempo. Primeiro que tudo, eu disse, você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus?"
Naturalmente, a resposta veio muito rapidamente. Sim, com certeza. Como pode você questionar isso? Eu não estou questionando, simplesmente estou colocando uma fundação para uma outra pergunta. Você acredita que eu sou filho de Deus? O ministro pareceu chocado, pareceu realmente chocado, com medo de dizer não e certamente esperando que eu pensasse que ele iria dizer não. Eu disse, bem, é muito necessário que nós tenhamos uma resposta. Você acredita que eu seja o Filho de Deus? E ele não pôde dizer sim. Então, tive que perguntar, você acredita nos ensinamentos de Jesus Cristo? E entusiasticamente respondeu sim. Respondeu com o mesmo entusiasmo de quando eu lhe perguntei se acreditava que Jesus era filho de Deus. E por que então você não aceita completamente os ensinamentos de Jesus Cristo? Por que omite algumas partes dele? E ele respondeu, não, eu aceito os seus ensinamentos. Então, novamente, lhe perguntei, o que você pensa sobre a afirmação? Não chame homem algum sobre a terra seu pai, porque apenas um é seu pai, aquele que está nos céus. Você aceita isso? E ele não pôde aceitar imediatamente. Mas foi exatamente isso que o mestre ensinou há 2000 anos atrás. Vocês são filhos de Deus. E como filhos, herdeiros e como herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Essa é sua verdadeira identidade. E se vocês são filhos de Deus, se vocês são herdeiros de Deus, se são co-herdeiros com Cristo, o que precisa lhes ser acrescentado? Que esperança pode lhes ser dada agora? O que pode ser dado a vocês agora? Vocês já têm tudo. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Se vocês são filhos de Deus, se vocês são herdeiros, então, por herança divina, vocês têm tudo que o Pai tem. Agora, simplesmente pense sobre isso. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que nela existe. E tudo que o Pai tem é seu. Co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Vocês podem aceitar esse ensinamento do Mestre, revelando sua verdadeira identidade como filhos de Deus, descendência do único grande Rei, o Pai de todos, o princípio criativo de tudo. Vocês podem reconhecer a si mesmos como herdeiros de Deus? Como então pode ainda pensar em ganhar a vida pelo suor do seu rosto, ou em termos de conseguir alguma coisa de alguém, ou de alguma pessoa, ou mesmo do governo? Você não vê que a salvação é individual, que ninguém pode trazê-la para você, mas você mesmo precisa aceitá-la através de uma ação de sua consciência? Essa aceitação significa morrer diariamente e renascer do Espírito. Se você estiver desejando morrer para a sua humanidade nesse momento, se você estiver desejando morrer para essa mortalidade que está sempre buscando alguma coisa ou alguma pessoa, e permitir a si mesmo
renascer do Espírito nesse momento, nesse exato momento, em nosso trabalho nessa classe. Se você, em sua consciência, puder dizer: sim, eu posso aceitar minha filiação divina. Eu posso aceitar a divina herança dos filhos de Deus. Eu posso aceitar Deus como meu próprio Pai, como o princípio criativo do meu ser. Então, Ele está agora mesmo mantendo e sustentando a sua vida. Se puder fazer isso, você pode largar para sempre o desejo por alguma coisa ou alguém e permitir a si mesmo ser um instrumento através do qual todas essas riquezas celestiais possam fluir de você e através de você para o mundo lá fora. Esse mundo está cheio de pessoas que ainda não se tornaram conscientes de sua verdadeira identidade. Esse mundo está cheio de pessoas que ainda não sabem que são co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Dizemos que essas pessoas estão em escuridão espiritual. E porque estão nessa escuridão espiritual, esperam que o bem chegue até elas e pensam que o homem, cuja respiração está no próprio nariz, pode lhes dar paz, segurança, proteção, prosperidade, alegria, saúde, harmonia, esperança e plenitude. Agora, nos foi dito que precisamos ser a luz do mundo. Nós, os discípulos de Cristo, nós que nos voltamos para o grande Mestre e aprendemos que o ser do Cristo é nossa verdadeira identidade. Reconhecemos que somos filhos de Deus. E esse reconhecimento faz de nós a luz do mundo. Então, não podemos mais esperar que o bem venha a nós, porque o bem já está em nós. O Mestre Jesus Cristo nunca buscou as coisas do mundo. Em tempo algum, você o encontrou orando por coisa alguma para ele mesmo, pedindo coisa alguma para ele mesmo, esperando alcançar alguma coisa para ele mesmo. Por que deveria? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Tudo que o Pai tem é meu. Na verdade, o Pai dentro de mim multiplica os pães e os peixes para as multidões. O Pai dentro de mim pode curar os doentes e levantar os mortos. E assim foi com o Mestre. Ele mostrou, não com palavras, mas com suas ações, que o Pai dentro dele multiplica pães e peixes, cura os doentes, levanta os mortos, abre os olhos aos cegos. Ele foi o Filho, através de quem todas essas bênçãos foram dadas ao mundo. Mas, diz o Mestre, não chamem homem algum sobre a face da terra Pai, porque somente um é seu Pai, aquele que está nos céus. Quando você aceita Deus como seu Pai, quando você aceita a sua filiação divina, você aceita a si mesmo como filho de Deus. E assim, também assume a posição que Jesus lhe determinou. E como ele, pode fazer grandes obras. Por quê? Porque seu Pai e meu Pai é o mesmo Pai.
E esse Pai está dentro de você. E esse Pai realiza o mesmo trabalho em você, da mesma forma que realiza em mim, ou em Pedro, João, Mateus ou Marcos. O mesmo Pai. Você lembra a cena que aconteceu à porta do templo em Jerusalém? O homem aleijado está ali sentado, mendigando, e Pedro e João estavam passando. E Pedro falou para o aleijado: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E assim ele fez. Mas os que testemunharam isso ficaram admirados e disseram: Oh, que maravilha esses homens de Israel realizaram! Como se nós, com o nosso próprio conhecimento, com o nosso próprio poder, pudéssemos fazer tal coisa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, realizou o milagre. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo de entre os mortos, também levantará vossos corpos mortais. Agora pense sobre isso. O mesmo Pai que Jesus chamou de o Pai dentro de mim, esse mesmo Pai curou os doentes. Esse mesmo Pai, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão e de Jacó, esse mesmo Deus curou através de Pedro e João. Esse mesmo Pai também curou através de Paulo, mostrando claramente que o Pai não faz acepção de pessoas. Qualquer indivíduo que abrir sua consciência para o fato de que Deus é o Pai, o poder, a presença, a vida, e que nós, individualmente, somos filhos do Altíssimo, herdeiros de todas as riquezas celestiais, herdeiros de toda capacidade espiritual. Então, descobrirá que o mesmo milagre de alimentar a multidão e curar os doentes pode acontecer através de você ou de mim ou de qualquer outra pessoa. Sempre existiram pessoas iluminadas espiritualmente em todas as eras, antes do Mestre e depois do Mestre. E o que constituía a iluminação do seu ser? Somente a realização de sua verdadeira identidade. Nenhuma outra coisa pode constituir a iluminação, senão o conhecimento da verdade sobre seu próprio ser. Uma vez que conheçamos nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, perdemos, passo a passo, pouco a pouco, os traços da mortalidade, que são pecado, doença, morte, pobreza, falta e limitação. Perdemos tudo isso, passo a passo, pouco a pouco, na proporção de nossa compreensão de que Deus é a realidade do nosso ser, a causa de nosso ser, aquele que nos criou de dentro de si mesmo. Você vê, muitos gostam de pregar que fomos criados em pecado e iniquidade, mas as Escrituras dizem que Deus nos criou de dentro do seu próprio ser. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós fomos concebidos espiritualmente e espiritualmente manifestos como filhos de Deus. As Escrituras confirmam isso em cada página do Novo Testamento e em algumas do Velho. Agora, não é uma coisa simples deixarmos de ser pedintes para sermos herdeiros. Não é um assunto fácil deixarmos de pedir a Deus
suplicar a Deus, suplicar aos homens de boa vontade, suplicar por favores. Não é fácil largar tudo isso e nos voltarmos e compreendermos que não somos pedintes. Não somos pedintes. Somos herdeiros. Somos herdeiros de todas as coisas que o Pai tem. Herdeiros de cada capacidade, de cada habilidade. Herdeiros da plenitude de Deus. Não é fácil fazer essa transição, mas ela precisa ser feita, porque ela já foi feita e pode ser feita. Entretanto, requer que estejamos convictos de nossa verdadeira identidade. Porque uma hora após você sair daqui, nessa noite, uma tentação virá a você para lhe dizer que lhe falta alguma coisa, que você deseja alguma coisa, que precisa de alguma coisa. E nessa mesma hora, é necessário que se volte e diga como Jesus: passa para trás de mim, Satanás. Eu não tenho nenhuma necessidade, nenhum desejo, nenhum pedido, porque sei que tudo o que o Pai tem já é meu. A filiação espiritual é meu verdadeiro relacionamento com o Pai. E posso sempre ser paciente e esperar dia após dia, até que, pela graça de Deus, a plenitude de sua capacidade possa fluir através de mim. Então, serei capaz também de dizer: o que te perturba? Levanta e anda. Isso significa que eu, em minha própria compreensão, ou com meu próprio poder, posso fazer alguma coisa? Não. Eu não sou coisa alguma, mas o Pai dentro de mim. E meu reconhecimento do Pai dentro de mim faz a obra. Através dessa compreensão, chegamos a um dos maiores princípios da mensagem do caminho infinito. E, por favor, compreenda que a mensagem do caminho infinito é constituída de alguns princípios da vida e princípios que, se os aceitarmos, se provocarem uma resposta dentro de nós, se ouvirmos um clique dentro de nós, então poderemos demonstrá-los. Mas esses princípios precisam ser conhecidos, precisam ser compreendidos. Na palestra da noite passada, apresentamos um desses maiores princípios, o único poder. Você vai descobrir, se dedicar algumas semanas a essa ideia de um só poder, que esse princípio do caminho infinito fará mudanças miraculosas em sua experiência. Agora, normalmente, quando temos classes dessa natureza, os estudantes escutam por uma semana inteira sobre esses mesmos princípios. Entretanto, alguns deles permanecem em nossa memória e outros, naturalmente, são esquecidos, porque muita coisa é dita nessas 2 horas de aula para que qualquer pessoa possa reter na sua memória. E essa ansiedade para aprender e memorizar faz com que o maior benefício do trabalho em classe, essa certeza interior, essa quietude mental, não seja alcançada. Porém, hoje, temos uma situação muito diferente. Com o advento dos eletrônicos modernos, somos capazes de gravar essas aulas exatamente da forma que vão emergindo do Pai. E as mesmas serão preservadas em tapes para nossos estudantes. Assim, eles poderão ouvi-las novamente quantas vezes quiserem. Podem repeti-las muitas vezes, até onde suas capacidades permitirem.
Alguns desses princípios estão também em livros que podem ser encontrados nas livrarias. Vamos lembrar que precisamos estudar para corporificar as mensagens. Foi justamente dessa forma que o livro Vivendo o Caminho Infinito surgiu. Os estudantes no Havaí ouviram essas mensagens e então as enviaram para Maryland, onde também foram estudadas e então compreenderam quanto benefícios seriam alcançados por essas gravações. E, finalmente, essas mensagens tomaram a forma de livro na Inglaterra. Em decorrência disso, a mensagem se espalhou de uma tal forma que despertou o interesse de um editor americano, e o livro Vivendo o Caminho Infinito vai estar disponível também nos Estados Unidos. Assim você vê que não será necessário que se estresse para ouvir tudo o que digo ou lembrar tudo o que digo. Deixe o que digo fluir em você. Não faça nenhum esforço para memorizar. A mensagem será absorvida, permanecerá lá justamente porque a palavra de Deus está sendo recebida num solo fértil, numa mente tranquila. Então lembre-se de que, sempre que precisar relembrar qualquer coisa, esses tapes estarão à sua disposição. Porque essas mensagens precisam ser estudadas, precisam ser praticadas, precisam ser reconhecidas, até que, com o tempo, elas se tornem uma parte de nossa própria consciência. Agora, para começar, eu quero repetir: renuncie conscientemente nessa noite à crença de que existe um grande poder chamado Deus que você pode usar para ultrapassar algum poder negativo chamado pecado, doença, morte, falta ou limitação. E aceite que Deus é infinito e que, portanto, o poder de Deus é infinito e que não existe nenhum outro poder. Aceite nessa noite Deus como o único poder em sua própria consciência, de forma que possa compreender que qualquer coisa que estiver aparecendo em sua experiência como um inimigo, quer seja uma pessoa, quer seja uma condição, uma doença, uma falta, um desejo. Se lembrem que nada disso é poder para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa, ou para continuar a ser alguma coisa, ou continuar a fazer alguma coisa. Em outras palavras, se elas têm sido aceitas até aqui como poder em sua experiência, compreenda agora que existe somente um poder, e esse poder é Deus. Esse poder é infinito bem. Além desse poder do bem, não existe nenhum outro poder. Assim, além de Deus, não existe nenhum outro Deus. Além do poder do bem, não existe nenhum outro poder. E se qualquer coisa está aparecendo em sua experiência, a qual você tem dado poder, largue-a agora. Abandone as doenças do seu corpo, ou os pecados do seu corpo, ou os pensamentos errôneos em sua mente. Se retire do poder desse mundo. Compreenda que o poder não está em você ou em mim. Como se eu, pelo meu próprio entendimento, através do meu próprio poder, pudesse fazer alguma coisa. Mas que todo o poder está em Deus. Deus, operando em sua consciência e na minha, dentro de você e de mim, é o único poder.
comece a pegar qualquer forma específica de erro que o perturba, quer se apresente como uma pessoa ou um falso apetite ou uma doença, e comece de uma vez por todas a dizer: tu não terias nenhum poder sobre mim, a menos que te fosse concedido pelo Pai que está nos céus, porque somente Deus é poder. Nós temos dado às pessoas, a nações, a exércitos, a bombas, nós temos dado poder a tudo isso. Entretanto, desde o Antigo Testamento, um profeta hebreu sabia que isso não era verdade e disse sobre os inimigos: eles têm apenas braços de carne, eles têm apenas poder físico, eles têm apenas força física. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos o único poder. Força física não é poder. Força mental não é poder. Não pela força, não pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quando você começa a reconhecer que nem coisas nem pensamentos têm poder, mas somente Deus é poder. Somente a consciência divina desse universo é poder. Somente o infinito invisível é poder. Nada que possa ser visto, ouvido, saboreado, tocado, cheirado ou pensado é poder. Quem, por se preocupar, pode aumentar 1 centímetro a sua estatura? Quem, por se preocupar, pode fazer um fio de cabelo branco ou preto? Se você não pode, com sua preocupação, mudar a menor dessas coisas, por que se preocupar com as grandes? Oh, não! Coisas e pensamentos são poder apenas no reino da terceira dimensão, no reino que os aceita como poder. Mas, uma vez que você tenha compreendido que Deus é o Espírito invisível, que Deus é o princípio causador do universo, e que toda causa e todo poder e toda atividade, toda substância está em Deus. Então, nunca mais poderá você temer o que o homem mortal lhe pode fazer, o que a mente mortal lhe pode fazer, o que uma condição mortal lhe pode fazer. Porque você reconhece que tudo que é mortal não tem poder algum. Você pode ver isso? Você não vê claramente que tem sido nossa falta em aceitar a crença do mundo de que existe um poder fora de nós? Um poder lá fora? Mas o Mestre nos ensinou que não é aquilo que entra pela boca que nos faz mal, mas aquilo que sai de nossa boca, do nosso pensamento, de nossa consciência. Não é nada no reino exterior que nos faz mal, é o que existe no reino interior. Quando aceitamos em nossa consciência que Deus, o Pai dentro de mim, é o único poder, entramos no ministério da cura. Em outras palavras, nós não usamos Deus ou usamos a verdade para curar as doenças. Nós não usamos poder algum para curar as doenças, mas nos elevamos à consciência de Deus como infinito bem, no qual nada tem poder, mas somente Deus é poder. Tão somente Deus é poder, ou tão somente Deus tem poder. Nada tem poder, mas somente Deus. Somente Deus é lei, somente Deus tem lei. Uma vez que você entende Deus como o único poder, uma vez que você compreende Deus como a única lei, você não tem outra. Você não tem outras leis para serem vencidas.
Você não tem outros poderes a serem vencidos? Você permanece firme na realização de que tão somente Deus é poder. E sobre os pecados, doenças e mortes no mundo? Eles não existem? Certamente eles existem. Certamente eles existem. Eles existem no mesmo sentido em que o diabo existe. O diabo não existe como realidade, mas existe como símbolo. O diabo é um símbolo de uma presença ou um poder separado de Deus. O diabo é um símbolo de uma oposição a Deus. Isso é tudo que o diabo é, um símbolo. Isso é o que pecado, doença, falta, tudo isso são símbolos de nossa crença num poder separado de Deus. E se não temos nenhum poder separado de Deus, não temos nenhum símbolo. Os símbolos desaparecem quando somos iluminados. Não existe pecado como tal. Não existe doença como tal. Tudo isso existe como símbolos de nossa fé numa presença e num poder separado de Deus. Eles existem como um símbolo de nossa convicção de que Deus não é todo poder, de que Deus não é perfeição Ele mesmo. Tudo isso existe como símbolo de nossa falta de fé. Quando não mais existe falta de fé, não existem mais símbolos. Quando existe a compreensão de Deus como ser infinito, como a infinidade do ser, e nós mesmos como filhos de Deus, através dos quais sua totalidade flui, então os símbolos como medo, falta, limitação são eliminados. Você entende a natureza do medo? Medo é uma convicção muito profunda de que não existe Deus. Medo é o símbolo de que nossa fé em Deus foi perdida, de que nossa esperança em Deus foi perdida. No mundo inteiro, ninguém que acredita em Deus pode ter medo. Ninguém. Quando você experiencia medo, é apenas por causa de sua falta de fé em Deus. Você pode adorar a Deus com a boca e dizer: "Oh sim, eu creio em Deus", mas você não acredita muito, porque onde existe a convicção de que Deus existe, não existe medo. Sim, da mesma forma que um homem com muito dinheiro não teme a pobreza, uma pessoa com muito Deus não teme coisa alguma, pessoa alguma no reino dos efeitos. Então, medo é um símbolo de que nossa esperança em Deus foi perdida. Medo é um símbolo de que nossa fé em Deus foi perdida. E com a restauração da fé e com a convicção de que Deus é, o medo desaparece. Ninguém que conhece a Deus tem medo. Ninguém tem medo de viver e ninguém tem medo de morrer quando conhece Deus. Nem mesmo a morte é um inimigo quando a pessoa conhece a Deus. Isso é reconhecido na seguinte passagem: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não há medo. Mesmo no vale da sombra da morte, não existe medo. Por que deveria alguém temer a vida ou a morte se Deus está lá? Por que deveria alguém temer a abundância ou falta se Deus está lá? Por que deveria alguém temer até mesmo a doença se Deus está lá? Então, você vê os medos que mantemos em nossas mentes sobre nossas vidas, sobre nossa saúde, sobre nosso suprimento, tudo isso
está em proporção direta à nossa falta de fé. Agora se torna nossa função, como filhos de Deus, acordar. Acorda, acorda tu que dormes, e Cristo te dará vida. Acorde agora mesmo para o fato que Deus é. Esteja convencido de que Deus é. Então tudo mais desaparece de sua experiência, exceto a contínua beleza e harmonia da experiência espiritual. Não é necessário lutar contra a doença, não é necessário lutar contra o pecado. É necessário somente aceitar um Deus vivo no centro do seu ser, mais perto do que sua respiração, mais perto do que mãos e pés. A aceitação, a realização de Deus é a instantânea dissolução do medo, pecado e doença, e mais especialmente da falta e limitação. Agora é um ponto muito importante que você largue o medo do reino dos efeitos e coloque sua fé de volta no poder invisível. Compreenda que nenhum poder existe aqui fora, em pessoa, lugar ou coisas. Reconheça que não existe poder lá fora no efeito. Ele existe por trás, no invisível. E esse poder invisível é a influência sobre o efeito. E então, você tem sempre uma boa influência, uma influência harmoniosa, uma perfeita influência. Você pode olhar para essa mão e eu lhe faço uma pergunta. Ela é uma mão boa ou uma mão má? E você tem somente uma resposta. Não existe nenhuma qualidade de bem ou de mal. É simplesmente uma mão. Isso é tudo. Mas o que você me diz sobre quando ela fere, quando bate, e quando dá ou rouba? Isso não é a mão. Isso não é a mão. A mão é tão somente um instrumento da consciência. Então eu lhe digo que não existe nenhum bem aqui fora, como também nenhum mal. Tudo é tão morto como essa mão. Mas tudo responde ao impulso interior que chamamos Deus. Mas também responde a um outro impulso. Ele responde ao impulso da crença, responde ao impulso da mente. Se você está debaixo da lei de Moisés, se você aceita a crença em dois poderes, então sua mão no momento acaricia e no outro bate. Por quê? Bem, quando você a permite estar sob a influência de dois poderes, existem ambos, o bem e o mal. E então a mão pode responder a qualquer um desses impulsos. Mas quando você abandonou a fé em dois poderes e reconhece Deus como o único poder, então essa mão se torna um instrumento vivo de Deus e ela não tem mais o poder de bater ou roubar. Ela agora tem apenas o poder de dar, partilhar, acariciar. Você vê isso? Mas isso não é verdade enquanto acredito em dois poderes, porque enquanto acredito em dois poderes, essa mão pode fazer o bem e o mal. Essa mente pode pensar o bem e pensar o mal, desde que eu tenha a crença em dois poderes. Mas, a partir do momento em que aceitei Deus como o único e infinito ser, eu aceitei a graça. E na graça existe somente o bem. Portanto, minha mente, meu corpo, minhas mãos, meus pés se tornam um instrumento da divina graça. E justamente pense sobre isso. Não existe outro poder para usá-los, porque eu não tenho aceitado nenhum outro poder.
Eu rejeitei qualquer outro poder e tenho apenas o poder de Deus operando em minha consciência. Tenho colocado minha mente, alma e corpo como instrumentos para serem usados por Deus. Doença no corpo representa simplesmente estar debaixo da lei de dois poderes. E desde que você tenha dois poderes, você pode ser usado pelo poder da saúde e hoje e pelo poder da doença amanhã. Mas no momento em que você, em sua consciência, rejeita todo e qualquer poder, exceto o poder de Deus, você então deixa esse poder de Deus preencher seu corpo. Você pode dizer: meu corpo é o templo do Deus vivo. Meu corpo é o templo do Deus vivo e somente Deus pode agir sobre meu corpo, somente Deus pode enchê-lo com o seu próprio espírito, com sua própria vida. Não existe outro poder. Mas, até que você conscientemente rejeite a crença em dois poderes, terá um poder fora de você que terá a capacidade de lhe fazer doente e velho. Mas quando você rejeita esses poderes, esses falsos poderes, seu corpo perde a capacidade de adoecer e a capacidade de envelhecer. Ele se torna um instrumento da vida eterna. Ele se torna um instrumento para a imortalidade. Ele se torna um instrumento para a expressão da glória de Deus. Lembre-se disso. Os céus declaram a glória de Deus e a terra as obras de suas mãos. Você sabe que os céus não têm nada dele mesmo e a terra não tem nada dela mesma. Mas os céus declaram a glória de Deus e a terra as obras de suas mãos. E você sabe que isso é verdade sobre sua vida e sobre seu ser e sobre seu corpo. Sua vida, sua alma, seu ser, sua mente, seu corpo. Você está aqui por um propósito, declarar não sua saúde, mas a glória de Deus. Pense sobre isso. Você não está aqui para lutar contra a doença no corpo. Você está aqui para reconhecer e submeter seu corpo a Deus, de forma que os céus declarem a glória de Deus e a terra a obra de suas mãos. Eles não estão aqui para declarar sua própria glória. Os céus não dizem que são bonitos. O sol não diz: veja como brilha. É a glória de Deus que está sendo mostrada através dos céus. É a glória de Deus que está sendo mostrada no firmamento. É a glória de Deus que se manifesta em seu corpo, como saúde, como sabedoria e direção. E quando você reconhece que Deus, Ele mesmo, está sendo manifesto em você, através de você como seu próprio ser, Deus Pai e Deus Filho sendo um e o mesmo. Quando reconhece isso, você começa a manifestar essa realidade. Então, o Pai está aparecendo na Terra como Deus Filho, porque Deus Pai e Deus Filho são o mesmo. Eterna vida no céu, eterna vida na terra. Eterno ser no céu, como eterno ser na terra. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Deus é o Pai e Deus é o Filho. Uma única vida é o Pai e o Filho. Um único ser, uma única alma, um único corpo. À medida que você reconhece isso, você renuncia à ideia do bem vindo a você de fora, de saúde vindo até você ou riqueza vindo até você. Agora, compreende que você é o instrumento através do qual tudo isso flui. Você é o instrumento de Deus. É você quem manifesta a obra de suas mãos. Porém,
somente quando tiver renunciado à crença desse mundo em dois poderes: Deus e diabo, mortal e imortal, bem e mal. Esses dois poderes existem. Eles existem na Terra, existem na consciência humana por causa da crença básica em dois poderes. Desista da crença em dois poderes e você tem apenas um poder. Então, está capacitado a dar o segundo passo e dizer: existe somente um poder, e esse poder está no invisível. Entretanto, todas as coisas visíveis mostram o trabalho de suas mãos, ou o reflete, ou o expressa. Todas as coisas, sua mente, sua alma, seu corpo, podem expressar a glória de Deus, uma vez que você compreenda a natureza infinita de Deus, a natureza onipresente de Deus dentro de seu próprio ser. Agora você verá que algo novo começa a acontecer na sua mente. Você não mais se preocupa em fazer as coisas acontecerem. Mas agora, de dentro desse infinito em seu interior, pensamentos vêm a você, lhe revelando a harmonia do universo. A palavra de Deus vem de dentro de você, lhe revelando a verdade. Lembrem-se que lhes disse que a palavra de Deus é aguda, afiada e poderosa. Mas, frequentemente, nós pensamos que podemos falar a palavra de Deus. Porém, não podemos. Somente Deus fala a sua própria palavra. Somente Deus pode expressar a sua própria voz. Deus fala, nós escutamos. Quando escutamos a voz de Deus, quando escutamos dentro de nós essa pequena e calma voz silenciosa, essa palavra é poder. Essa palavra é aguda, afiada e poderosa e vai direto ao centro do ser. Mas vamos estar certos de que não estamos pensando em uma palavra que lemos no livro, e sim na palavra de Deus que vem do centro do nosso próprio ser. E isso nos leva naturalmente à segunda parte desse trabalho. A verdade que você fala, a verdade que você lê, isso não é poder. Da mesma forma que coisa alguma no reino dos efeitos é poder. O poder está em Deus, Ele mesmo, vindo a nós como palavra. E assim é que se eu tenho uma consciência receptiva, um pensamento receptivo e a palavra de Deus vem a mim, ela é aguda, afiada e poderosa. E esteja certo disso, ela cura os doentes, multiplica pães e peixes, levanta os mortos. Se for a palavra de Deus se expressando. Mas, se eu simplesmente pegar um livro, ler alguma coisa, ou fizer uma citação de alguma coisa, ou disser alguma coisa, isso não é a palavra de Deus. Isso não é aquilo que nos é prometido como tendo poder. Isso não é a palavra aguda, afiada e poderosa. E assim se torna necessário para nós, quando estamos desenvolvendo nossa vida espiritual, reservar um pouco de tempo para ler as palavras de sabedoria que vêm através dos mestres espirituais de todas as eras. Precisamos reservar alguns momentos para ler e ponderar sobre essas coisas. Mas então, deixamos a maior parte do trabalho para ouvir. Ouvir de dentro de nós mesmos, onde o reino de Deus está. Precisamos estar alerta, ouvindo essa voz de dentro de nós mesmos, até que chegue o dia quando estaremos receptivos e responsivos a essa presença interior. Então, quando ela falar a você,
como fez com Pedro e João, ela faz o trabalho milagroso da regeneração. Ela restaura os anos perdidos. Ela restaura os anos perdidos do gafanhoto. Ela faz. Eu não faço, você não faz. A divina presença e poder dentro de nós, esse infinito invisível que vive dentro de nós e flui para fora de nós, ele faz o trabalho. Agora, em lugar de persistir na batalha entre os pares de opostos, entre boa saúde e má saúde, bondade e maldade, abundância e falta, desista dessa luta. Reconheça aqui e agora que não estamos mais debaixo da lei. Reconheça agora que não estamos debaixo da lei de causa e efeito. Reconheça que no instante em que aceitamos nossa filiação divina, nos colocamos debaixo da graça. Você não acredita que o Filho de Deus está debaixo da lei de causa e efeito. Você não acredita que o Filho de Deus está subordinado a qualquer espécie de poder, mas tão somente ao poder de Deus. Você não acredita que o Filho de Deus possa ser influenciado e moldado de acordo com crenças humanas, poderes humanos. Portanto, você sabe que nesse momento de seu renascimento, você está aceitando para si mesmo o reino da graça em sua experiência. Você está aceitando uma vida harmoniosa como dádiva de Deus. Não que tenha que alcançar, não pela qual tenha que lutar, mas que precisa tão somente ser aceita. Saia do mundo e seja separado. Não mais lute por seus direitos, mas viva debaixo da graça divina. Não mais pegue a espada desse mundo. Não pegue a espada nem para atacar, nem para se defender. Não vista a armadura da defesa, mas pegue a espada do Espírito, que é viver debaixo da graça divina. Aceite o ensinamento do Mestre de que o vosso Pai Celestial tem prazer em vos dar o reino. Não pegue sequer a espada da defesa. Pegue a espada do Espírito, que é a realização da graça divina. Receba a afirmação do Mestre de que vosso Pai Celestial tem prazer em vos dar o reino. Tudo o que tem que fazer é aceitá-lo, não lutar, não se preocupar, não viver ansioso. Aceite-o. Lembre-se que quando estamos ansiosos, buscando por Deus, procurando Deus, estamos nos inquietando e assim estamos indo na direção errada. A verdade é exatamente o oposto. Precisamos ficar tranquilos na certeza de que Deus está todo o tempo dentro de nós. Ele está à nossa disposição, mas estamos correndo tanto que não o vemos. Nós não disponibilizamos tempo, não paramos para vê-lo. Ele está sempre presente, mais perto do que nossa própria respiração, mais perto que mãos e pés. Entretanto, estamos sempre tão ocupados, fazendo tanto esforço, lutando tanto, pensando tanto, que não ficamos quietos o suficiente para ouvir Deus falar dentro de nós mesmos e nos revelar sua presença e seu poder. Filho,
eu estou sempre contigo. Eu estava contigo antes que Abraão existisse. Eu estarei contigo até o final do mundo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Apesar de todas essas afirmações da presença de Deus dentro de nós, estamos procurando por Deus desesperadamente. Estamos procurando por Deus quando Ele está escondido dentro do nosso próprio ser. Não faz sentido essa busca desesperada por Deus quando Ele está dizendo: eu nunca te deixarei, nem no final do mundo eu te deixarei, nem te abandonarei. Eu estou contigo desde antes que Abraão existisse, desde o princípio dos tempos, eu estou contigo. Eu estou sempre contigo, eu estarei sempre contigo. Você vê, aceitação, realização e reconhecimento são 3 palavras importantes. Nós precisamos começar a realizar Deus. Precisamos começar a reconhecer Deus no centro do nosso ser. Precisamos começar a aceitar a graça divina. Nisso é meu Pai glorificado, que deis muitos frutos. Você vê isso? Você não precisa rodar o mundo inteiro atrás de Deus para que Ele possa alcançá-lo. Também não precisa fugir de Deus. Você pode ficar firme e tranquilo. Você pode aceitar o governo de Deus justamente aqui e agora, aonde você está. Pode aceitar sua filiação divina. Pode aceitar Deus como a única influência em sua vida. Pode aprender a olhar para todos os homens e mulheres e dizer: eu amo vocês e partilho com vocês, mas eu não os temo. Vocês não têm nada que eu queira, porque tudo que o Pai tem é meu. Eu vivo debaixo da graça, não debaixo do medo, não debaixo da lei, não debaixo da lei de causa e efeito, não sujeito ao karma. Eu vivo debaixo da graça. Mesmo que meus pecados fossem escarlates, eu sou branco como a neve. Por quê? Porque o homem cujos pecados são escarlates está morto. Isso é, o homem que vive debaixo da lei de Moisés, da lei de causa e efeito, está morto. Mas o Filho de Deus nasceu e ele vive pela graça, não pela força, não pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E esse Filho de Deus vive para sempre dentro de mim. Esse Filho de Deus vive para sempre, de tal forma que o impulso espiritual dentro de mim é compreendido e ouvido à medida que se expressa externamente. Eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Se isso é verdade, e somente pode ser verdade se eu puder aprender a ouvir, a sentir, a deixá-lo fluir, em lugar de tentar manifestar a mim mesmo, a minha sabedoria pessoal, o meu poder pessoal, o meu domínio pessoal. Se vivermos numa constante atitude de escuta, como se estivéssemos esperando nossa direção, proteção e todo o bem de dentro de nós mesmos, em lugar de buscá-lo externamente, é exatamente assim que nossa vida se torna. Ela se torna como a de Paulo. Eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Eu sou um instrumento. Eu sou apenas um instrumento. Mas, por escutar essa voz interior, a divina graça me preenche. Ela não combate o mal,
não combate o pecado, não combate doenças. Ela simplesmente vive sua própria vida e nunca encontra oposição. Da mesma forma que Deus não tem nenhuma oposição. Não existe oposição à infinidade. Não há nada existindo fora da infinidade. A infinidade é infinita. E dentro dessa infinidade está tudo o que é da natureza do divino. Agora, isso é verdade. Isso é a verdade revelada pelas Escrituras. Mas se torna verdade em nossa experiência, primeiro que tudo, somente no grau da nossa aceitação dela. E em segundo lugar, na proporção em que é discernida espiritualmente. E esse período de discernimento espiritual nos chega através da meditação. Você pode aceitar essa verdade intelectualmente, mas você não pode demonstrá-la até que ela vá além do intelecto, até que tenha se tornado realmente uma parte do seu discernimento interior, uma realização interior. E a meditação é o caminho que nos leva a essa realização. Muito obrigada!